Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Como diz o nosso amigo Rodrigo lá da Gênesis, não importa o dia, não importa a hora, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, o importante é caminhar, o começar, aliás. E eu concordo com ele. Vamos começar. Nós estamos aqui de volta para continuar. Hoje nós vamos falar um pouquinho de volta sobre comércio exterior, especificamente sobre exportação. Para dizer àqueles que estão interessados em aprender, entender um pouco de exportação, que uma das armadilhas da exportação que pode levar você ao sucesso é a linha que pode levar você ao sucesso ou ao fracasso, está justamente na definição do nicho de mercado que você vai atuar e o tipo de produto que você vai exportar. Para isso existe um antídoto, um medicamento, que é você conhecer toda a cadeia produtiva do produto que você vai trabalhar. Se for manufaturados, você tem que conhecer desde a matéria-prima que produz o manufaturado até a embalagem. Certo? Para que isso? Para que você não caia na armadilha da sazonalidade. E o que é a armadilha da sazonalidade? É produtos que não têm volume suficiente para atender o mercado externo ou o seu cliente lá fora. Certo? Então, essa é a orientação fundamental. Se for na área, se for produtos agrícolas, eu falei produtos agrícolas, ainda não falei de commodities. Se for produtos agrícolas, também tenha o mesmo cuidado. Cuidado com o período de safras, não caia na armadilha do sazonal. Procure sempre produtos perenes, que dê o ano todo, que tenha volume para exportação. Você não pode deixar seu cliente lá fora na mão. Se você deixar, você perde o cliente. Os exemplos são as frutas que estão ali no norte da Bahia, Juazeiro, região Petrolina, Juazeiro, etc. e tal. Então é o seguinte, você tem que abastecer aquele período de safras, mas abastecer de tal maneira que naquele período de entre safra ele tenha volume suficiente para atender, para cobrir a clientela dele lá. Geralmente os clientes lá fora são redes de supermercados, Walmart, etc e tal. Então essa é a grande armadilha que você deve evitar. A outra coisa são as commodities. Do mesmo jeito, você tem que conhecer toda a cadeia produtiva da commodity que você vai exportar. Por exemplo, minério de ferro. Você tem que saber a região onde está sendo produzido, distanciamento dela para o porto, para as ferrovias e etc e tal, a parte de logística, os modais que você vai utilizar e aquela capacidade de janela para você não ter problema de navios. Futuramente a gente vai explicar sobre essa questão de janelas, certo? Então é o seguinte, escolha um produto que você possa atender o mercado de uma forma perene, o ano todo. E que sempre seu cliente esteja abastecido. E conheça profundamente tudo acerca do produto que você vai exportar ou importar. Certo? No caso aqui, exportar. Então procure todo tipo de informação necessária. Todo tipo de informação. Qual é a matéria-prima que produz o seu manufaturado? Essa matéria-prima está em escassez? Tem abundância de matéria-prima? Tem sazonalidade dela? Para que o seu fornecedor não lhe deixe na mão, para que você não deixe o seu fornecedor lá na ponta na mão. Então, comércio exterior tem esses segredos que pouca gente fala. Não é só a parte burocrática, não é só a teoria, é principalmente a prática, é você conhecer no dia a dia. É você, às vezes, por exemplo, um produto que você vai exportar, cacau. É você conhecer a região, visitar a região, conhecer os produtores, fazer parceria de perto com eles, certo? Saber das dificuldades deles, saber o que pode ser facilitado, se pode ser feita uma permuta, você levar cacau e trazer defensivo agrícolas, certo? Então, esse tipo de coisa é necessário que você conheça. Aí você vai dizer, mas é muito difícil trabalhar em comércio exterior. Não, não é difícil, é você conhecer. É uma profissão como outra qualquer. Aliás, o comércio exterior é uma profissão gostosa de se trabalhar.
Por quê? Você conhece pessoas de várias partes do mundo, você conhece vários idiomas, certo? Você passa a conviver com culturas que você jamais imaginou que conviveria, negociar com pessoas difíceis, certo? Então, não tem muita coisa, não tem mistérios. O que tem é trabalho, certo? Até porque eu não conheço ninguém que fica rico da noite para o dia se não ganhar na loteria, na Mega Sena de 7 e tal, se não trabalhar. Mesmo que ele tenha recursos, mas ele continua trabalhando, continua produzindo, continua criando, para poder os seus ativos crescerem e não os seus passivos, ok? Bom, diante disso, a gente começou o dia falando de comércio exterior e eu queria dizer aos senhores o seguinte: existem formas de financiamento para comércio exterior? Existem. Existem mercado futuro, certo? Existem bancos, o Banco do Brasil, por exemplo, são bancos que descontam cartas de crédito, certo? E outras formas de pagamento, fazem diretamente, fazem financiamento de produção, fazem financiamento para exportação, certo? Não quero entrar muito nesse detalhe agora de financiamento, porque agora pela manhã, nesse primeiro horário, eu queria explicar aos senhores principalmente a questão do risco da sazonalidade, do gargalo da sazonalidade. Por que eu estou falando isso? Porque nos meus 40 anos de estrada e meus 25 anos de comércio exterior, eu tive um problema sério com relação a isso. Eu passei essa experiência. Eu tive clientes em vários países, mas tinha um único produto. Outra coisa, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Tive um único produto, com alguns fornecedores, mais clientes nesses países. E esse produto era sazonal, ele só dava de 2 em 2 anos. O que foi que aconteceu? A gente acabou perdendo a clientela. Então a gente aprende passando por esses processos. A outra coisa é você ter credibilidade em prazos de fornecimento. Se você negociou e amarrou com o seu cliente um prazo lá fora, corra aqui dentro de qualquer jeito para que você atenda ao seu cliente. Se você tiver que pegar de terceiros, de quarto e de quinto para completar o seu lote, para atender a demanda do seu mercado final, faça isso. Vá buscar parcerias. Eu negociei 10 toneladas mês, mas eu só consegui 8. Vá buscar 2 fora. É o preço que você vai pagar. Então, essa é uma realidade. O comércio exterior, ele é desafiador. Então ele coloca você numa condição de que você tem que resolver o problema. Se você fechou um contrato internacional e nesse contrato tem um troço chamado red clauses, são cláusulas vermelhas ou cláusula vermelha, e essa red clausezinha é ela que lhe pega, porque é ela que está lá os percentuais que você vai pagar de multa se você não atender aquele contrato. Todo mercado de commodity usa muito a red clause, certo? Então a definição do nicho de mercado que você vai atuar, ela que vai lhe dizer, vai lhe mostrar o seu sucesso ou insucesso. Normalmente, todo mundo passa por essas lutas todas, mas numa média, o comércio exterior é muito bom de se trabalhar. E existem várias subdivisões no comércio exterior. Existe o pessoal portuário, existe o pessoal de logística, existe o pessoal dos modais de um modo geral, existe o pessoal de liberação, certo? Existe o pessoal de ovação de contêiner, desovação, etc e tal. Então é um mercado amplo, que você tem várias profissões. Você pode ser um agente de comércio exterior, você pode ser um intermediário de comércio exterior, certo? Você pode ser um planejador de comércio exterior e assim sucessivamente. Tem uma gama de profissões que está em escassez. Então, os senhores que têm interesse em comércio exterior, busquem informações, busquem se formar, busquem pegar conhecimentos aqui no canal,
certo? Vão pegando essas partes todas que eu já falei lá para trás e vão somando e agregando e guardando lá, armazenando em algum lugar, certo? No Google Drive, qualquer lugar desse aí, você vai armazenando essas informações, porque elas vão servir para você, certo? Nós temos uma série de organizações que falam de comércio exterior, certo? Mas o bom mesmo é a prática do dia a dia. É a prática do dia a dia, porque não é a teoria apenas, hein? Não é só a teoria. A teoria é necessário, claro que é necessário para lhe dar o suporte, certo? Mas você não vai tirar de um livro desse, certo? Não vai tirar de um livro desse a prática do dia a dia, certo? Você vai tirar aqui informações teóricas. A prática do dia a dia você vai ver quando você começar a fazer as operações internacionais. Você conhecer o navio, conhecer a praça do navio, conhecer o container, capacidade de container, tamanho de container, variações de container, a cubagem de cada container, certo? Que o Igor já falou lá no canal dele, a cubagem de certo tal, container de 20 pés e de 40 pés, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas se precisar a gente tem, a gente sabe, certo? Entendeu? Então você tem que saber como é que tá, quais são os gargalos do comércio exterior hoje e agora. Containers, fretes internacionais. Por quê? Houve uma loucura aí, os preços dispararam, certo? Então a escassez de containers impacta muito no comércio exterior. A sazonalidade de produtos é uma armadilha perigosa, certo? Hoje eu estou falando para vocês daquilo que pode acontecer. Estou criando dificuldades estou criando medo e tal, o pessoal pode se assustar com isso. Não, estou mostrando um caminho que você não deve trilhar e que você tenha cuidado e preparação para isso. E isso é uma consultoria que não é barato, mas eu estou dando de graça para os senhores, entendeu? Ensinando aos senhores o que não deve ser feito no comércio exterior e o que deve ser feito. Por exemplo, se você vai importar um produto, faça tudo para viajar para aquela região que você vai importar, para você conhecer os seus fornecedores, quem fabrica, a cadeia produtiva lá também, do seu produto que você vai receber aqui, para saber se a qualidade é viável, se você está pagando um preço justo, se o pessoal lá trabalha bem, se há um controle de qualidade lá, se há respeito pelas leis. Então, é dos dois lados, do lado de cá, de exportação, e do lado de lá, de importação. É fundamental essas informações porque a gente já presenciou algumas situações inusitadas no comércio exterior. Gente que não sabe nem o que é comércio exterior e se alvora em querer praticar comércio exterior. Esses atrapalham, certo? Você tem algumas funções trader, dealers, certo? Então são funções que estão no comércio exterior que tem muita gente boa, mas tem muita gente que atrapalha, que não sabe nada, que está aí pescando de internet e achando que com isso vai conseguir fazer alguma coisa. Não vai conseguir. Até porque há detalhes no comércio exterior que só quem está no dia a dia, quem pratica, conhece e sabe. E sabe como equacionar, como eliminar esses gargalos, essas pendências. Ok, senhores? Então agora nesse início de manhã, a nossa conversa inicial sobre comércio exterior é essa aí. Daqui a pouco eu volto para tratar de um outro tema. Que tenhamos um bom dia, ok?